Paz seja convosco. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que inunda e transborda, que purifica e santifica. Precisamos demais desta paz. Enquanto os tempos são maus, nós precisamos da paz do Senhor. Precisamos que o Senhor venha nos dar sobriedade nas decisões, que Ele venha a nos despertar para uma busca incessante dEle, buscar a direção dEle, para que todas as coisas sejam feitas segundo a vontade dEle, para a glória dEle, para a honra dEle. Não há propósito não há propósito maior do que este. A vida passa, os familiares passam, os trabalhos, as dificuldades passam, mas aquele que crê no Senhor viverá eternamente. Por isso eu me alegro em estar junto com você nesta noite. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, em louvor e adoração. Queremos, Pai, e precisamos ouvir a Tua voz. Nesses dias maus, nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu consolo, precisamos da Tua instrução. Estamos cansados, Deus, de agirmos de uma forma segundo a nossa vontade e literalmente, Pai, quebrarmos a nossa cara e depois termos que colher as consequências. Que esta noite, Pai, o nosso coração esteja pronto a receber a Tua semente, a Tua palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Alegria de viver debaixo do cuidado do nosso Deus. Não tem como sermos meio em meio às lutas tristes. Nós temos um Deus que é tremendo. Um Deus que ressuscitou. Ele não é morto. A nossa fé não é vã. E mesmo que a palavra de Deus seja loucura, lembrei do cara da laranja aqui, da banana que vende aqui. Loucura, loucura, loucura. Tem um rapaz aqui que vende banana e ele passa, loucura, loucura, loucura. Banana, banana, banana. Mesmo que a palavra de Deus seja loucura, 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 é bom demais. Louva a Deus pela sua vida. Se você chegou agora, a paz seja convosco. Você perdeu o nosso tempo de louvor, em que a gente dá risada, em que a gente se alegra na presença dele. A palavra de Deus está no Salmos número 6. Salmos número 6. Essa palavra, ela é específica para um grupo de pessoas. Pessoas que sofrem. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que não sabem mais aonde buscar socorro. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema confissão de pecados e pedido de perdão. Temos nesse título 2 pilares do cristianismo. É a mensagem que percorre todas as escrituras, a começar de Gênesis, passando pelos evangelhos e também presente nos últimos escritos da palavra de Deus. Confessar pecados é reconhecer a total pecaminosidade do nosso ser, a nossa incapacidade de nos santificarmos pelas nossas próprias forças e a necessidade urgente da busca do perdão de Deus. Essa temática contrasta diretamente com os ensinos da sociedade, em especial neste meio ocidental em que nós vivemos. O bombardeio de filosofias contrárias às Escrituras torna esse tema essencial para aqueles que desejam passar a eternidade na glória com o Criador. O verso que fica da semana passada é Salmo 6,2, que diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. O salmista, em meio a uma sociedade também permissiva ao pecado, luta contra o seu próprio coração. Coração que havia permitido ser levado pelo engano e agora amarga a consequência das más decisões.
nós tomamos más decisões. Decisões no rompante da necessidade, do desejo, sem parar para pensar. Sempre você tem tempo para orar. Sempre você pode buscar conselho. É importante isso. Não que eu seja o super sábio. Não, mas é uma opinião a mais. Uma pessoa que sempre fala comigo antes de tomar as decisões, o nosso irmão André, ele liga para mim: pastor, ora comigo, me ajuda nessa decisão. Não que eu vá decidir por ele, não que eu vá decidir definir o que é, ou se ele fizer algo diferente eu vou ficar dodóizinho, magoadinho, não. Mas eu dou novas posições, novas situações, novas visões daquilo que está ocorrendo, para que a pessoa ela possa tomar a decisão de uma maneira um pouco mais clara, com menos possibilidade de erro. O salmista, em meio a essa sociedade, ele se deixou levar pelo engano. E agora ele colhe amargas consequências das suas decisões. Seu corpo físico padece. E ele clama a Deus por socorro e perdão. Um exemplo real a ser aplicado em nossas vidas, especialmente antes de se tomar decisões. Não adianta você querer buscar Deus depois. Adianta sim, mas é mais difícil. É mais fácil você buscar Ele antes de tomar as decisões, pesando as consequências daquilo que você vai fazer. E não apenas chorar pela consequência dos mesmos. Nós já choramos demais. Nós sofremos demais. É bom que você pare antes de tomar uma decisão e reflita. As pessoas que tomam decisões sem pensar amargam consequências. A palavra de hoje, como eu disse para você, é para aqueles que sofrem, aqueles que estão cansados. Até quando, Senhor? Até quando? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Abra a palavra de Deus, o Salmos número 6, por gentileza. Nós vamos meditar hoje no verso 3 até o verso 7. Salmos capítulo 6 diz: ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livre a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra e queremos pedir que o Senhor nos oriente, fale conosco, nos abençoe. Queremos ouvir um recado, Pai Santo, do teu altar. E eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser esse instrumento nesta noite, que eu venha falar aquilo que procede da tua palavra, nada além disso, Pai. Consagramos a ministração da tua palavra nesta noite a ti, em nome de Jesus. Amém. Até quando? Muitas pessoas têm falado comigo: até quando? Até quando esta luta? Até quando esta dificuldade? Até quando esta dor? O primeiro versículo que nós vamos ministrar de 4 é Salmo 6, verso 3, que diz: também a minha alma. Por que também? Porque nos versos anteriores ele falou que o corpo dele estava debilitado. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Não apenas o físico, mas também agora o emocional. Essa forma de expressão serve para mostrar mais fortemente
a urgência da necessidade de ajuda em meio à tribulação, a qual não só conserva as mentes confusas, mas impede que nós nos movimentemos para que nós possamos corrigir o curso daquele barco que está indo em direção às pedras, ou já está no meio das pedras. Até quando? Até quando vai me afligir, Senhor? Até quando, Senhor, o Senhor vai continuar me castigando? Até quando, Senhor, o Senhor vai adiar a tua misericórdia? Até quando, Senhor? Davi ora para que o Senhor o considerasse com os olhos de graça e compaixão. Não se esqueça que ele pecou. E ele pecou contra o Senhor. E ele está consciente disso. Ele está cansado. E se põe agora a queixar-se de Deus. Pastor, é pecado me queixar de Deus? Não. Os salmos são repletos de queixas a Deus. O problema é para quem que você se queixa. Se você queixa a Deus, de Deus, não há problema. Se você busca ajuda em alguém que pode te auxiliar, não é uma fofoca, abençoado. Às vezes as pessoas elas ficam retendo no coração a dor e a dificuldade e não resolvem. E Davi estava cansado. E ele se põe a se queixar a Deus, de Deus, por haver se esquecido dele. Ele olha na situação e fala: Deus esqueceu de mim. Ou que não tinha por ele nenhuma consideração. Talvez seja mais importante os outros do que eu. Assim agimos. Sempre que, quando aparentemente Deus ele se tem afastado de nós, que a sua assistência e a sua graça, ela não aparece quando nós queremos, da forma que nós queremos, no tempo que nós queremos. Quando Deus não age no nosso tempo, segundo a nossa vontade, nós ficamos desesperados. Eu fico desesperado. Creio que você também fica desesperado. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por mais que você ache que Deus te abandonou, o pensamento dele é diferente, ele não te abandona. Mas ele age de uma forma diferente daquilo que você espera, num tempo diferente daquilo que você espera. Deus, em sua compaixão para conosco, ele permite que nós oremos reclamando dele, mas para que ele se apresse em socorrer-nos. Mas ele não age conforme nós desejamos, conforme nós queremos. Deus ele não se adequa às suas orações. Deus ele é imutável. Ele já conhece os nossos caminhos desde antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães. Mateus 26, 39, Jesus Cristo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Talvez essa segunda parte da oração esteja faltando na sua oração. Quando você reclamar e você clamar a Deus, talvez esteja faltando essa submissão, de se colocar à disposição da vontade dele. Você expressa aquilo que você quer, não tem problema. Você reclama daquilo que está passando, não tem problema. Mas se submete àquilo que ele coloca nas suas mãos. É importante que nós não avancemos além dos limites, mas que pelo contrário nós aprendamos a submeter-nos à vontade dele o mais rápido possível. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus Cristo, quando ora para Jerusalém, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, eu gostaria de colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus fala para você: se submete, abaixa a cabeça, confia nele. Salmos capítulo 6, verso 4 diz: volta-te, Senhor, e livre a minha alma, salva-me por tua graça. Davi não está dando ordem a Deus, ele está clamando a Deus. Ele está desesperado. Ele sente que Deus tem estado ausente dele. Uma experiência frequente na minha vida, na sua vida, na vida dos cristãos que estão em angústia.
E o nosso desejo é que Ele volte, e perguntamos até quando? É uma súplica isso. Deus, se aproxima de mim, me ajuda, me protege. A base do seu apelo não é a sua força, não é a sua vontade, mas é o pacto infalível e imutável de Deus que é feito conosco. Nos versículos anteriores, o salmista lastimou pela ausência de Deus. E agora ele ansiosamente solicita indicações da sua presença. Ele quer ver Deus. Ele quer sentir a presença de Deus, o seu agir. Quando o povo de Israel pecou, lá em Êxodo capítulo 33, verso 15 e 16, e Deus falou assim: olha, eu não vou mais com vocês não. Eu vou mandar um anjo com vocês, porque se eu for, eu destruo vocês. Moisés, numa das maiores declarações de amor, ele diz: se a tua presença, Deus, não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Pois como é que se há de saber que eu acho graça nos seus olhos, eu e o seu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés falou assim: eu não saio daqui sem o Senhor. Porém, o que infelizmente ocorre é que caso Deus não nos apresente alguma evidência clara do seu cuidado, segundo o nosso tempo, segundo a nossa vontade, cremos que Ele se encontra longe de nós. Êxodo 33, 13 diz: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés falando, rogo-te que te faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés, ele ficou preocupado. E ele não só clama a Deus, mas ele pede: Deus, mostra claramente para mim e para esse povo que o Senhor está conosco. Não é qualquer movimentaçãozinha, não. É algo poderoso. Que Davi naquele tempo enfrentava uma grande luta, é claro. Deduzimos facilmente dessas palavras, nas quais ele ora pelo livramento de morte, quanto por sua restauração, também pela sua restauração em estado de segurança. Ele não quer apenas que a sua saúde física se resolva. Ele não quer apenas que ele tenha uma paz interior, como os monges tibetanos buscam, mas ele quer retornar à presença do Senhor. Ele quer ver Deus, ele quer sentir o calor da presença dele. Os homens jamais encontrarão um antídoto para suas misérias, enquanto não se esquecerem dos seus próprios méritos, enquanto você confiar na sua mão, enquanto você confiar na autoridade que você tem, no poder do seu braço, nos medicamentos, nos médicos, no plano de saúde, na aposentadoria, no dinheiro que está guardado, enquanto você confiar nas coisas temporais, você vai continuar miserável. Não que você tenha que abrir mão disso, mas aonde você põe a sua confiança? Nós temos que aprender a recorrer à misericórdia de Deus, que é gratuita. Aquele que tem fome, vem e coma, Jesus diz. Aquele que tem sede, vem e beba. Salmo 6,5 diz: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Parece que Davi está fazendo um joguinho aí. Ó Deus, se eu morrer, quem vai adorar o Senhor? O versículo 5 acha o seu eco na oração de Ezequias. Isaías 38:18 diz: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Ezequias fala isso. Davi fala isso. Paulo fala isso, nós vamos ver mais para frente. As pessoas, elas colocam uma posição de que se elas morrerem, elas não louvam mais ao Senhor. Mas não é um joguinho com Deus, uma barganha, como se Deus precisasse da nossa adoração. Ele está falando assim: eu quero continuar louvando ao Senhor. Só os vivos é que podem testificar do poder e da graça de Deus. Respeitamos os nossos irmãos católicos romanos com a sua missa de sétimo dia, oração pelo purgatório, mas nós não cremos nisso. Os mortos estão mortos. Sua intenção nesse versículo é dizer que se pela graça de Deus ele fosse liberto da morte, ele seria grato e ele não se esqueceria, ele manteria aquilo na memória. Não é algo que vem e passa. Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22.
Jacó, depois de fugir da presença do seu irmão, fugir de Labão, ele está andando meio perdidão, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que para me vista. Lembra do versículo que fala: você tendo o que comer e o que vestir, ó, é o que ele está falando. Se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei a 10ª parte. Jacó, ele fala assim: Deus, se eu morrer, acabou. Mas se eu não morrer, eu vou falar para todo mundo do Senhor. E eu vou dar a minha oferta, eu vou cuidar das pessoas, eu vou usar os meus bens, vou usar o meu tempo. Davi, ele, infelizmente, ele lamenta que se ele fosse tirado do mundo, ficaria privado da oportunidade de manifestar sua gratidão ou celebrar o nome de Deus. O maior, ou um dos maiores adoradores que já existiu no tempo da humanidade inteira, Davi compôs salmos em grande quantidade, que eram convertidos em músicas. Ele fez mais de 3.000 instrumentos musicais para louvar ao Senhor. Ele era um verdadeiro adorador. À luz dessa passagem se conclui que os mortos não têm emoção nenhuma, e que esta é completamente extinta, a emoção, neles enquanto não tiverem seus corpos glorificados, apenas quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. Até lá, os mortos estão mortos. Não adianta você orar por eles, não adianta você acender vela para eles, para iluminar o caminho deles, eles estão mortos. O que tinha para acontecer, aconteceu. É para demonstrar amor? Demonstre aqui. É para demonstrar apreço? Demonstre aqui. Depois que morreu, não adianta. Sabemos que somos postos sobre a terra para louvar a Deus. Qual é a minha finalidade aqui na terra, Senhor? Para que eu vim? Louvar a Deus. Com uma só mente, uma só boca. E esse é o propósito que nós temos que ter na nossa vida. Adoração ao Senhor. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Davi, sendo o filho de Deus, sendo a menina dos olhos de Deus, ele temia o juízo de Deus. Ele temia que o seu pecado não fosse perdoado. Se a morte lhe sobreviesse, ele nunca mais iria louvar a Deus. Mas Davi tinha temor. À luz dessa passagem, somos munidos com a solução de uma outra pergunta. Por que Davi ficou tão amedrontado? O mesmo Davi que escreve Salmo 23, o mesmo Davi que escreve Salmo 91 e tantos outros salmos de louvor, adoração e confiança ao Senhor, ele está apavorado. Por que ele está com medo de morrer? Primeiro, nós temos que entender que a graça de Deus ainda não havia sido manifesta através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então eles tinham apenas uma noção do que iria acontecer no futuro. Era a primeira dúvida de Davi. A segunda é que a vida na terra, ela é desejável. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fala: você quer viver ou quer morrer? Eu prefiro morrer. A menos que esteja em um estado realmente horrível, ruim, de dor, de dificuldade, a pessoa prefere morrer. Mas a grande maioria das pessoas prefere viver. E a terceira, porque Davi receava que depois do seu falecimento piorasse as coisas para os filhos dele, para o reino dele, a religião judaica, a adoração ao Senhor, que foi o que exatamente aconteceu com a morte de Davi. A ascensão de Salomão foi uma ascensão para a decadência. E aí nós vemos no livro de Reis e de Samuel e de Crônicas como foi o reinado das pessoas. Esporadicamente aparecia alguém com o coração como o de Davi, mas igual ao de Davi nunca. Filipenses capítulo 1, verso 21 a 24, apóstolo Paulo também faz como Ezequias, como Davi, e fala, Filipenses 1, 21 a 24, porquanto para mim o viver é lucro. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho,
Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, por quem? Pelos filipenses, é mais necessário permanecer na carne. Então o apóstolo Paulo, ele entende que, apesar do desejo dele é de se unir ao Senhor, tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa a ser feita através da sua vida. Tem muitas pessoas a serem alcançadas. Nós precisamos orar pelas vidas das pessoas que estão à nossa volta e estão perdidas. Muitos perdidos. Cabe a você estar orando. Cabe a você estar transmitindo esse conhecimento que sai desse altar. Não é só para você guardar isso e colocar num quadrinho. É para você transmitir para outras pessoas. O espírito de Davi nem sempre estava dominado pelo terror, que ora sentia. Pois quando a morte dele chegou, sendo idoso e cansado dessa vida, ele morreu calmamente. Não foi uma coisa desesperadora. Os dois últimos versículos, Salmos capítulo 6, versos 6 e 7. Davi diz: estou cansado de tanto gemer. Eu tenho ouvido isso de você. Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Quando eu penso nas pessoas da nossa igreja que sofrem por conta de dores e enfermidades, eu vejo essa situação. Quando eu vejo algumas pessoas padecendo por fome, por necessidades, eu vejo uma situação como essa. A condição, ela é estressante e sempre intensificada quando chegam as horas da noite. Parece que a coisa complica. Eu lembro quando eu via a titia, às vezes ela passava um dia relativamente bem, que já era ruim. Quando chegava a noite, a situação ela pegava. Parece que a falta da luz, parece que a escuridão nos gera temor. Por causa da enfermidade física e também pelo senso de separação de Deus, ele chorava tão amargamente que era como se o seu leito fosse inundar-se com suas lágrimas. Pastor, que exagero! Exagero nada. Exagero nada. Se você conversar com pessoas que sofrem de dores crônicas, como a nossa irmã Diene e a nossa irmã Lourdes, vai lá perguntar para ela como é as noites que a coisa pega mesmo. Todo mundo foi dormir e você está sozinho. Por causa da enfermidade física e também pelo senso de separação de Deus, ele chorava tão amargamente que era como se o seu leito fosse inundar-se com lágrimas. Os olhos de Moisés não se enfraqueceram, mesmo quando a morte se aproximava, mas os olhos de Davi se ofuscavam por causa de sua grande tristeza, bem por causa dos seus inimigos. Além dos problemas que nós temos, ainda se levantam pessoas contra nós. É possível que os amigos de Davi o tivessem esquecido. As pessoas esquecem de nós. Quando um problema ocorre, as pessoas se movimentam, se mobilizam. Morre um ente querido. Assessoria, mensagem, auxílio financeiro. Passa uma semana, não mais que isso. É um novo tempo. Eu não lembro mais da dor, eu não lembro mais da dificuldade do meu irmão e da minha irmã. E foi isso que aconteceu com Davi. Aqueles que eram amigos esqueceram dele e se tornaram como se fossem inimigos. Deve-se ter sempre em mente que a sua aflição não procedia apenas de ter sido ferido fisicamente. Ele não estava preocupado apenas com seu físico. A físico era consequência daquele estado que já havia interiormente do seu próprio coração. Ele sabia que Deus estava desgostoso dele e aquilo massacrava ele. Ele se viu, por assim dizer, com uma grande fadiga mental. É muito maior do que uma fadiga física. Você começa a pensar na sua dor, você começa a pensar no seu problema. Como é que eu vou resolver esse problema amanhã? Por isso que a palavra de Deus diz: a cada dia basta o seu mal. Não tenta resolver problemas na calada da noite, porque você não vai resolver. E ainda você vai ficar cansado. Quando chegar o dia, você for enfrentar o problema, você não consegue, porque você não tem mais forças. Ele se viu, por assim dizer, com uma grande fadiga mental, que
que excedia em muito a todos os seus sofrimentos. Aliás, quanto mais sinceramente é um homem devotado a Deus, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você quer honrar a Deus, muitíssimo mais severamente perturbado é ele pelo senso da ira divina. Quanto mais você ama a Deus, mais você consegue sentir o peso da sua ira. Por que as pessoas estão andando aí no mundo fazendo o que fazem? Porque elas estão tão afastadas de Deus que elas não têm o mínimo temor e o mínimo tremor do que Deus pode fazer e que Deus vai fazer. Quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que acontece no teu coração é ele se encher de tremor e temor. Não é medo, é tremor e temor. Esse Deus, não é qualquer um não. Eu tenho que tomar cuidado. Por isso que algumas vezes eu exorto vocês com muita dureza, para que vocês entendam que a vida de vocês é regida pela mão de Deus. Quanto mais sinceramente é um ser humano devotado a Deus, muitíssimo mais severamente perturbado é ele pelo senso da ira divina. E é por isso que as pessoas santas, que em outros tempos são dotadas de fortaleza, têm revelado nesse aspecto muito mais debilidade. Quando a coisa pega, são extremos, é como uma montanha russa. Você está no máximo, daqui a pouco você está lá embaixo. Não quer dizer que você vai ficar lá, mas se passa por aquele vale da sombra da morte, Deus ele te dá a mão e você consegue novamente subir para os altos montes. E nada nos impede, nesses dias atuais, de experimentar em nós, pessoalmente, o que Davi descreve em relação a si mesmo. Eu não duvido que talvez você tenha muitas noites em que você chore no seu leito e alague o seu leito com as suas lágrimas. Os que têm experimentado, mesmo em grau moderado, o que significa lutar contra o temor da vida eterna, da morte eterna, irão testificar sobre o fato de que o que Davi está fazendo não é nada de extravagante. Pastor, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Davi não está exagerando não, isso acontece mesmo. Portanto, saibamos que aqui Davi nos é apresentado como alguém que é afligido com os terrores de sua consciência e sentindo em seu íntimo tormentos, não de uma espécie comum, mas de uma espécie tal que o levou quase ao total desfalecimento e o deixou como se estivesse morto. Muitos assuntos têm tirado seu sono. Muitas situações têm feito você virar de um lado para outro na cama, não dormir direito, acordar de madrugada, não é para ir fazer xixi, não é para comer uma banana, não é para tomar água, mas é o coração atribulado. A benevolência dos olhos de Davi se perdeu e a sua visão se desbotou. Apesar do seu estado, ele nunca cessou de orar a Deus. Até quando, Deus? Não sei. Pastor Paulo, até quando eu vou continuar sentindo esta dor? Até quando, Pastor Paulo, o meu lar vai continuar esta confusão? Até quando, Pastor Paulo, eu não vou ter recursos suficientes para tocar a minha vida? Até quando? Eu não sei. Nenhum ser humano sabe. Apenas um ser sabe. É Deus. E a Ele você tem que orar continuamente, buscando direção. É isso, é essa uma das minhas funções junto a você, te ajudar em oração, orar por você, para que você não desfaleça, para que, como Davi, você não tenha os seus olhos embotados, embaçados, mas que você possa dar aquele fôlego, aquela inspirada e falar, bom, vamos aí, vamos continuar lutando. Senhor, em nome de Jesus, até quando? Até quando, Pai querido, nós estaremos sofrendo, passando por isso? Cada vez mais, Pai querido, os dias são maus. Cada vez mais, Pai querido, as situações elas se intensificam. Cada vez mais, Pai querido, a minha esperança, ela escoa, Pai querido, como uma água pelo ralo. As dores me consomem, Senhor. As dificuldades me consomem, Senhor. Eu pergunto para o Senhor até quando? Me dá força e vigor, Deus, para eu continuar buscando ao Senhor.
Que eu possa, Pai querido, sim, alagar o meu leito de lágrimas, mas que eu possa, Pai querido, no raiar do dia, olhar pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu abençoo a tua vida com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e querido Deus. Quero orar pela sua prosperidade. É um fator que tem tirado seu sono. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai aumentar o tempo, se não vai. Nós vemos o número de mortes oficiais por Covid nas últimas 24 horas subindo a quase 4 mil. Nós não sabemos se isso é verdade. Eu sei que tem gente morrendo, porque eu abro o meu Facebook, tem 5 mil pessoas lá, e eu vejo pessoas que eu não conheço, eu só aceito para passar a palavra. Morreu fulano, estou de luto, estou com saudade, morreu, está doente, está entubado. Então tá morrendo gente, é real, eu não sei quanto. Eu não sei até onde vai isso. Eu não sei se Deus ele vai dar misericórdia ou se ele vai executar um juízo como nunca houve no tempo do ser humano, desde a época do dilúvio. Não sei. Há pessoas que creem que sim, há pessoas que creem que não, mas eu sei que você precisa de recursos para você viver. Não tenha isso como a única fonte de preocupação sua. Às vezes eu vejo na dominical, falta um, falta outro, e eu fico pensando, será que ele está fazendo o quê? Será que ele está limpando a casa? Está enchendo a laje? Está querendo arrumar isso, arrumar aquilo, limpar aquilo outro? Será que a pessoa já não acredita mais em Deus? Em 6 dias nós trabalhamos. Um dia do Senhor. Não deixe que nada roube esse tempo, mesmo o lazer. Senhor, em nome de Jesus, quero apresentar, Pai, a prosperidade dos teus filhos e das tuas filhas. Nós precisamos, Pai querido, da sua provisão. Nós precisamos que o Senhor nos alimente e o Senhor nos vista. Mas confesso, Pai, que nós precisamos mais que isso. Apesar da tua palavra falar que isso é suficiente, nós temos neste mundo que nós vivemos outras necessidades. E nós pedimos que o Senhor olhe com olhos de graça e misericórdia sobre nós. Entregamos, Pai querido, daquilo que tem sido a provisão do teu altar nas nossas mãos, os nossos dízimos e ofertas, para a manutenção da casa do Senhor, para auxílio daqueles que sofrem e padecem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você mais uma vez para quarta-feira estar conosco na oração. Tenho feito as orações agora pelo WhatsApp, pelo vídeo. E tem sido interessante, tem sido bem gostoso. As 2 últimas em especial, eu senti muita presença de Deus nas orações, nos temas, na participação das pessoas. Quero convidar você, desafio você a participar conosco das orações. Eu não quero orar, pastor. Fica lá, só concordando. Ver você conosco já vai ser uma grande alegria. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo na Tua presença. Agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra, esse privilégio. Nós queremos pedir que essa palavra, Pai querido, seja passada pela peneira do Teu Espírito e possa adentrar os nossos corações. Que nós possamos ser limpos de todo pecado, de toda iniquidade e que possamos ser dirigidos nesta semana pelo Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma restante de noite abençoado e que essa semana seja uma semana de graça e prosperidade na sua vida, em nome de Jesus.